Estamos de volta nos estúdios da TV Floripa para continuarmos o nosso Floripa em Foco. E nesse segundo bloco, eu vou conversar aqui com o Michelangelo Mendonça, nascido na cidade de Iraí, Rio Grande do Sul, em dezembro de 81, né? E em 2014, já estreando a obra 44, livro 1, né? Fez a sua estreia na literatura ficcional, depois de publicar 3 cadernos de poesia, que aliás vou pedir depois para que ele cite uma poesia, nos anos anteriores. Atualmente reside aqui no litoral catarinense. Seja bem-vindo, Michelangelo. Muito obrigado, Mig. Aliás, o pseudonome que eu esqueci de dizer é MH Wall. Isso mesmo. Por que esse pseudonome, Michelangelo? Um nome tão lindo como Michelangelo. Começou como uma brincadeira entre amigos, porque na verdade eu tenho um nome muito comprido, Michelangelo Mendonça Meneghetti. Então ia ficar muito grande para a capa do livro. Com certeza. E aí a gente pensou num pseudônimo. Eu gosto muito de estudar sobre animais de poder e culturas xamânicas, e eu me identifico muito com a coruja. Ou em inglês é coruja. Aí eu tentei trazer nesse sentido o nome. Que legal. E do que trata seu livro, Fernando? Então, Mig... Perdoe-me, Michelangelo. O que aconteceu foi que eu escrevia para mim. Acho que como muita gente escreve para si próprio, né? E um amigo meu encontrou uns cadernos de poesia que eu tinha trancados a 7 chaves nos meus cadernos e leu essas poesias e acabou divulgando entre outros amigos. E eu acabei publicando o primeiro caderno de poesias, reunindo inúmeras poesias que eu tinha de anos guardadas. E ao qual eu acabei chamando de Jardim do Oidivanas, porque era um jardim de muitas flores diferentes, assim, sabe? E aí eu fui convidado a participar da Feira do Livro em Porto Alegre, em 2013, pela primeira vez. E indo para a feira, eu comecei a ter um contato maior com esse universo literário, enfim. E como eu sou um fã muito, muito grande de um escritor americano chamado Stephen King, eu gosto muito de obras ficcionais. E um dia eu tive uma epifania moral a respeito da condição humana e decidi fazer um teste para ver se eu conseguiria fazer um romance mais ou menos nos moldes do Stephen King, salvaguardando proporções, obviamente. E aí eu me propus a escrever o 44, que tem esse nome, inclusive, por uma questão da numerologia que acabou se apresentando no dia a dia, que tudo que acontecia envolvia o número 44, e foi tão exagerado isso que em dado momento eu não tive opção senão dar o título da obra de 44. Então, a sua obra, Fernando, pode dar uma focadinha aqui. 44. Então, a sua obra, ela fala desse xamã, desse processo. Da sua crença, dessa... Quando eu fui a Porto Alegre, eu conheci a Tânia Cruz, uma grande amiga e apoiadora, que na verdade ela conseguiu o contato com a editora Chiado, que é lá de Portugal. A propósito, um abraço ao pessoal da Chiado, que oportunizou para a gente estar publicando. E eles leram a sinopse, pediram para mandar os originais, a gente enviou em pouquíssimo tempo, a comparar pelo mercado literário. Eles nos acenaram com uma resposta positiva de publicação e o trabalho foi se desenvolvendo do ano passado para cá. O que acontece? Quando eu comecei a escrever esse livro, foi no ano de 2012. E 2012 estava aquele burburinho sobre o calendário maia, as datas de 21 de dezembro, que ia ser o fim do mundo. Então. Estava todo mundo preparado. Estava todo mundo preparado para o fim do mundo em 2012. Mas eu comecei a reparar nos filmes que tratavam disso na época, nos livros que tratavam disso na época, que todo mundo tratava desse assunto pensando em vão acontecer inúmeras hecatombes ou acontecimentos incríveis, tragédias, e o final dos filmes ou dos livros era e então o mundo acabou. E eu comecei a pensar numa proposta de falar sobre essa ideia do mundo terminar, que era a tese dos maias até então, e o que aconteceria depois do evento fim do mundo. Porque o mundo como ele mesmo, ele não acabaria. Talvez a nossa sociedade acabasse, a nossa forma de ver, a raça humana, mas o planeta ou a existência do universo, eu não conseguia perceber o fim.
Então eu percebi que talvez eu devesse escrever uma história a partir do fim do mundo, o que é que aconteceu depois. Depois. E aí, e é isso que o livro trata, partiu. então, depois. Exatamente. E Aí o que ele traz aí nessa... Então, esse livro, que é o livro 1, são 2 livros, né? É uma biologia. Eu costumo brincar com os meus amigos que a moda estava em escrever trilogias, eu escrevi uma biologia, né? E então no primeiro livro eu trato dessa concepção de o que é que nós temos feito dos anos anteriores até agora, que tem degradado o planeta, essa exploração desenfreada dos recursos naturais, a busca incessante pelo ter ao invés de ser ou saber, né? Peguei esses elementos. Consumismo, Consumismo, exatamente. Exacerbado, né? Esse mundo capitalista. Porque, na verdade, o mundo capitalista, ele acaba criando na gente algumas tendências a buscar coisas que a gente nem mesmo precisa. Com certeza. Né? A gente fica ansioso, a gente acaba ficando angustiado em busca de coisas que, na verdade, a gente não precisa. E por não conseguir, dentro de um sistema tão cruel, muitas vezes, a gente é banhado de frustração. E isso começou a me assustar um pouco como condição humana. Então, o primeiro livro trata exatamente disso, de tudo que nos levou e a hecatombe que aconteceu. E penso eu, se tudo der certo agora, daqui a uns 6 meses, 1 ano no máximo, eu vou estar terminando o livro 2. Ah, pensei que era o fim do mundo. Que encerra, não. Eu vou estar terminando o livro 2, que encerra então a saga, que era a proposta, que é contar então, depois que o mundo acabou, o que é que sobrou? O que é que passou a se desenvolver a partir do fim do mundo? Né? E, de repente, se levantou um questionamento que era ainda mais assustador do que a obra. E se a humanidade não continuasse depois que acontecessem esses cataclismos? E se não continuasse, será que valeria a pena ter continuado? Será que a raça humana mereceria continuar? Será que se a gente olhar para nós mesmos hoje, a gente tem o direito de estar aqui? Ah, e se não tivermos o direito de estarmos aqui, quem teria tido esse direito? E eu convido a todos a lerem o livro 1 e posteriormente o livro 2, onde eu tento esclarecer essa questão. Porque para mim também foi muito chocante chegar a essa pergunta. Quando, de repente, e isso veio também, por incrível que pareça, do terceiro caderno de poesias que eu escrevi, porque os 2 primeiros foi uma reunião de poesias que eu já tinha escrito. E o terceiro eu já tinha publicado os 2 primeiros, então eu decidi escrever nesse intuito. Chama-se Observações Imaginativas. Que, como o próprio nome diz, é exatamente isso, observar cenas e imaginar o que vem a partir delas, o que vai se desenvolver a partir daquilo. E essa ideia assustadora me ocorreu nesse processo. Que talvez a gente não tenha desenvolvido nessa oportunidade que a gente teve nos últimos 5.000 anos, nada que de fato corrobore a nossa estada aqui. Isso, claro, numa classificação geral. Mas a gente que tem esfera exemplos... você fala isso? Pois então, como ser humano... Porque na esfera pós-morte, de acabar o mundo, nós não vivenciamos isso. Sim. A gente nós não vivenciamos isso então a gente não pode falar depois. Do que nós construímos nesses milênios, nessa existência terrestre, é o que se tem, é o que se fez. Exato. Sem muita sabedoria ou criativa. Que eu trago. O que se tem? Porque o que se tem foi o que construímos nos últimos 5.000 anos. E nós construímos o que quer que seja com base num caminho que nós adotamos como humanidade. Nós escolhemos um caminho. Há 5.000, há 4, há 3, há 2, há 1.000 anos, a gente vem escolhendo caminhos para a humanidade. E o que eu percebo hoje é que a nossa medicina, o que ela tem de mais incrível, é a criação da penicilina. E já a nossa física nuclear conseguiu fazer a fissão de um átomo, um enriquecimento de urânio e a bomba nuclear. Então, a nossa capacidade, ela está mais do que provada como ser humano, de criação. Sim. A gente consegue criar coisas fantásticas. Mas em que caminho? Em direção ao quê? A gente cria coisas maravilhosas rumo à nossa própria destruição. E isso me assustou um pouco.
E aí eu criei o livro para tentar, inclusive, trazer esse questionamento. Eu acho que muito mais importante do que escrever o livro é a proposta dele, que é refletir um pouco sobre esses caminhos que a gente tem tomado. Historicamente, eu acho que eles não têm sido corretos. E eu precisei dizer isso de alguma forma. E o que te, assim, dos seus cadernos de poesia, o que te levou ao livro? Qual a poesia que te levou ao livro? Daquilo que você escreveu? Então, eu escrevi uma poesia, ela não tem título, essa poesia. Você me permite? Claro, por favor. Ela diz assim: os passos, os traços, os marca-passos, que evitamos, limpo, assim, assado, feliz, justiçado, abstraído do que de fato é desimportante e deselegante. Sementes plantadas, passos dados, voo ao voo. Essa poesia me levou a escrever esse livro de ficção. E ela não tem um título ainda? Não, não. Eu tenho várias poesias que não têm títulos e que estão publicadas, enfim. O título é sempre a parte mais complicada. Com certeza, de qualquer coisa que se compõe, eu acho que o título para mim, né, obviamente, é a parte mais complexa. E no seu livro, qual, além, digamos, do que te despertou, do seu medo, ou da sua curiosidade, ou da sua indagação, o que te emociona, o que te mexe naquilo que você escreveu, naquilo que você escreveu, puxa, isso me emociona, isso tá legal? O que ficou desse tempo que eu escrevi o primeiro livro, ao menos, né? É que independente da cena que eu criasse, da conjuntura para os personagens que eu traçasse, das próprias características de personalidade dos personagens, que é a parte mais gostosa de se escrever, tudo remete, tudo, indubitavelmente remete à capacidade incrível que o ser humano tem de perseverar. Em toda e qualquer situação. É num cataclismo natural, é numa guerra gerada por nós mesmos, é numa decepção emocional, não importa. O ser humano tem uma capacidade, além de qualquer conhecimento, de perseverar, independente das dificuldades. E aí veio o questionamento: se ele é capaz de perseverar, a segunda pergunta é: ele merece perseverar? Não, se ele é capaz, né? E caso ele mereça, em que condições? Sob qual nova ótica? Qual é o novo rumo a ser tomado? Mas ele é um criador, não é? Depende, porque... O ser humano, para mim, é o bicho mais, é a espécie que mais cria, com a capacidade e inteligência imensurável, não utilizada, Sim, mas sim. imensurável de criação. Você quer ver uma coisa, amiga? Entrando numa questão muito delicada, que é a fé. A fé é uma coisa muito pessoal. Sim. Né? Pessoas sim, creem, pessoas não creem, e claro. se creem, creem nisso ou naquilo, ou não creem nisso ou naquilo. Se a gente partir de uma ótica de que um divino influencia a nossa vida, nós deveríamos partir da premissa de que então nós não temos culpa. Sim. Ou que seremos todos filhos. Mas, para os personagens do livro que eu escolhi, eu sou uma divindade. Eu os criei. Eu defini a vida de cada um deles. E se eu vier aqui no papel de divindade e disser para você que eles têm vida própria, que nem tudo que está escrito aqui fui eu que decidi, que muitas vezes cada um dos personagens escolheu os caminhos que ia tomar. Pode parecer loucura dito à primeira vista, mas não é. Não? Eu falei para muitos amigos meus, eu me responsabilizo por 90% do que está escrito nesse livro. 10% não é meu. Não é. As coisas acontecem, as conjunturas elas se atraem de tal forma que se torna inevitável que algumas coisas aconteçam. Então, se o que nós temos como seres humanos é a nossa capacidade criativa e a nossa capacidade de escolha, é exatamente disso que eu quero tratar nesse livro. Quais serão as nossas escolhas e o que criaremos a partir delas? E quanto tempo temos para nossas escolhas, né? E quanto tempo nós temos para as nossas escolhas? Porque também vale muito fazer uma escolha longa, se você... A faixa digamos assim, de durabilidade do ser humano na Terra, 100 anos. Chegando aos 80 já deu para a bola? Já está com a prazo de validade vencida? Exatamente.
E será que o nosso próprio egoísmo não nasce dessa angústia? A própria ideia de dar continuidade ao seu capital, à sua riqueza, deixar para o seu filho, será que não é essa nossa angústia em relação à morte, talvez? Pois agora, né? Eu precisaria ler sua obra, Por né? favor. Até faço questão de ler só para poder ter argumentos. Porque né? Cada indivíduo, como você fala, é uma particularidade muito grande, a fé de cada um, né? E aí, assim, eu também tenho tenho a minha fé em alguma coisa, ou naquilo que eu acredito, ou naquilo que eu faço. Né? Então, mas eu sou muito racional em alguns aspectos, né? Muito racional mesmo. E para escrever uma história dessa que trata de elementos da fé, é muito delicado. Porque a fé ela é completamente ligada ao lado emocional do ser humano. Então, com o mesmo texto que eu posso agradar centenas de pessoas, eu posso desagradar milhares de pessoas com o mesmo parágrafo. Com certeza. É bem delicado. Né? Mas é muito interessante também. É interessante. E é interessante também algumas coisas, porque ela mexe com um universo meio que a gente tem curiosidade, que a gente, né, quase não discute. É filosofia pura. É isso aí. Me diz uma coisa, Michelangelo. E você já tem público para para sua obra? Como é que é? Como é que está se dando? Em Santa Catarina nós temos esse público? Temos, viu, amigo? Eu vou te dizer assim, ó. Quando a Chiado entrou em contato com a gente, havia um valor de publicação, a qual eles entrariam com 4/5 do valor e eu precisaria entrar com 1/5 desse valor com a volta de alguns exemplares para que eu pudesse fazer a divulgação, enfim, esse que está aqui com a gente. E para conseguir esse montante à época, eu inscrevi o livro como um projeto numa plataforma de uma página chamada Benfeitoria. Nessa página você tenta acessar através dos seus amigos, você propõe alguma espécie de recompensa, muitas vezes simbólica, em troca de contribuições financeiras para a arrecadação do dinheiro para a publicação do livro. Eu vou te dizer que os livros chegaram anteontem para mim, os meus 200 exemplares, e eu tenho mais de 50 exemplares a serem distribuídos já, que já foram vendidos, já foram lidos. Eu tenho inclusive algumas pessoas que já têm acesso ao segundo livro já. Então, lendo, pessoas próximas, a Tânia Cruz, por exemplo, que me ajudou na publicação do primeiro, creio eu que já deva ter terminado de ler o segundo livro, essa altura do campeonato. E o segundo livro, também... 44, livro 2. E aí encerra a saga. Que aí o 44, livro 2 a partir de todas as hecatombes, agora o que faremos? Né? Ou o que será possível fazer? Porque como a gente acabou de perceber... E aí você se refere ao planeta no estado que ele está hoje, no estado que nós encontramos hoje. Exatamente, nesse momento, assim, o que é que nós temos hoje? Né? Surgiu muito de uma indignação minha com o mundo, com a atual condição do mundo. Eu estava assistindo um especial chamado Zeitgeist, muita gente deve conhecer, e revendo, na verdade. E aquilo foi me chocando profundamente. Assim, a nossa capacidade de ter criado um sistema financeiro onde 98% da moeda nem existe. Virtual. As pessoas serem mortas todos os dias por lucro, de algum jeito. Talvez o meu lado humano tenha aflorado. Eu não sei te precisar mais do que isso, para ser bem honesto. Acho que foi você isso. faz alguma abordagem sobre a possibilidade de mandar todo o nosso lixo humano, nosso produzido no planeta Terra, para a Lua? Não, eu não fiz uma abordagem nesse sentido. Mas algumas pessoas que são muito próximas, amigos, a minha noiva, enfim, Camila, beijo. Muitos me questionaram sobre a continuidade ou não da raça humana após as hecatombes. E essa foi a minha decisão mais difícil. Se eu manteria ou não. Isso sim eu fiquei pensando. E esse nosso lixo, e aí incluo na sua pergunta, o lixo de pensamento, o lixo de posicionamento humano. Assim. Posicionamento humano. Eu levei muito tempo para decidir se a raça humana continuaria ou não na obra. Porque ao mesmo tempo que ela se prolifera, ela também às vezes fico pensando se não é a lei da selva, né? A lei da selva, porque
a selva humana, ela não é tão diferente, né? O detalhe é que Não. ela tem mais recursos, desenvolveu tecnologia, desenvolveu capitalismo, desenvolveu... Mas ainda é predatório. Mas é muito predatória, de fato. De fato, ela é muito predatória. E você também tinha mencionado a numerologia. Como é que é essa história? Me fala um pouquinho. Então, quando eu vim para o litoral, eu vim para fazer um curso que tem na Unisul, na unidade da Pedra Branca. Belíssimo curso, chama-se Naturologia Aplicada. Tem algumas amigas que fizeram. O estudo das antigas medicinas, enfim, é um trabalho maravilhoso que eles desenvolvem Inclusive lá. a Marina Giacomazzi fez. É maravilhoso. E eu acabei que eu fiz um semestre só, por motivos financeiros, não pude continuar. Mas eu continuei agregado à naturologia. Eu ainda moro nos arredores da Unisul, onde eu moro é uma comunidade de naturólogos praticamente, que mora todo mundo ali para fazer o curso. E dentro do campo da numerologia, cada número tem um significado e existem alguns números que algumas vertentes da numerologia defendem que são irredutíveis. Isso é, você não pode somá-los para obter um número próprio. Dentro da numerologia, se você tiver o número 12, ele seria o 1 mais o 2, que resultaria no número 3. Número 3. Mas existem 3 números que são irredutíveis, que é o 11, o 22 e o 33. Que é a sequência deles? Que é a sequência deles. O 11 é um número que representaria a sua liderança espiritual, enfim, né? O 33 seria um matriarcado universal, a exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, né? E como esse número tinha aparecido muito, assim, exageradamente nessa época, eu fui atrás de ver o que era o 4. E o 4 é o disciplinador, é aquele que nos traz disciplina. Olha. Representa Saturno, enfim, é uma gama muito maior. As pessoas que compreendem o assunto devem estar vendo com bastante superficialidade o que eu estou dizendo aqui. E aí eu percebi que de repente se a gente trouxesse uma ideia de um disciplinador universal, talvez a gente pudesse repensar e mudar os nossos caminhos, e eu achei interessante ter esse nome. E a coruja, você também no início do programa falou que o seu, como é que se diz? O ou aqui é coruja em inglês. Coruja. E que o seu... O meu animal de poder, assim, é um animal que me empodera, é um animal que toda vez que eu vejo uma coruja, que eu não sei, eu tenho uma ligação estreita mais com a coruja do que com qualquer outro animal, assim. E me estreitou ainda mais essa ligação quando eu fui pesquisar, também com o pessoal, com professores da naturologia, a simbologia da coruja, porque a gente tem a questão da sabedoria, né, que vem dos gregos, da deusa Atenas e tal. Mas isso vem de um pouco antes ainda. A coruja ela é o animal que simboliza a decepção. Ah, é? Não é a sabedoria? É a sabedoria. Porque você só tem a sabedoria verdadeira depois de se decepcionar. Você tem o conhecimento, se decepciona com ele, reflete, e aí você tem sabedoria. E eu vinha de um momento de decepção com a humanidade quando eu escrevi o livro. Então, as coisas, é isso que eu te digo, as coisas acabaram se encaixando, muitas vezes alheio à minha vontade. Você falou que seus personagens têm vida própria. Tem. Pensamentos próprios. Tem. Ai, ai, ai. Tem. Eles têm mesmo. Assim, quem lê vai chegar à conclusão de que tem mesmo. Eu ainda hoje me impressiono. Michelangelo, e se alguém quiser comprar seu livro, como é que faz? Então, hoje eu tenho os exemplares que eu tenho na minha mão. As pessoas teriam que entrar em contato comigo via rede social. Michelangelo Mendonça, ou pelo e-mail michelangelomendonca@gmail.com. Mas em breve, acredito que em menos de um mês, ele vai estar sendo vendido nas melhores livrarias. Eu não sei as redes que tem em Portugal ainda, mas vão ser nas melhores redes lá em Portugal, em Lisboa a princípio. E aqui no Brasil eles vão estar sendo vendidos pelas redes Saraiva, Travessa e Cultura. Perfeito. Então eles vão estar à venda e espero que as pessoas gostem, principalmente que reflitam. Ainda mais do que gostem da história, que elas reflitam sobre a história. Acho que é o mais importante. Nossa, eu estou bem curiosa. De fato, eu fiquei bem curiosa, porque quando eu li a sinopse do livro, assim, nossa, né? Eu disse, nossa, Silvio, é muita filosofia. Aí reli de novo, eu disse, não, mas é muito bom. Né? É um campo que não é da minha área de conhecimento, não é da minha área de atuação, mas é um campo muito interessante, sim. Porque eu acho que mexe um pouquinho também com
a física quântica, mexe um pouquinho com a espiritualidade. Acho que dá uma, né? Dá uma... Como diz um amigo meu, é uma proposta insana de juntar na mesma sala a fé e a ciência e conversarmos. Tá aí um bom desafio. Né? Mas legal, Michelangelo, nosso tempo está se acabando. Eu gostaria que você fizesse sua despedida, né? Falasse novamente onde encontrar o livro, né? Ou como é que as pessoas podem adquirir seu livro, né? E já, né, agradecendo a sua presença aqui no Floripa em Foco com a gente. Eu que fico muito grato, Mig, pela recepção de vocês, pela paciência. E a gente fica muito agradecido de ter a oportunidade de estar divulgando, porque, como eu te falei, é um filho, né? Um livro para um escritor deve ser tanto quanto, ou o mesmo que um CD para um músico, enfim, né? A gente trabalha muito, a gente revisa muito. E eu convido, então, as pessoas a lerem, a refletirem. 44, livro 1, vai estar saindo agora, então, Saraiva, Travessa e Cultura. Vai estar sendo lançado, importante lembrar, eu esqueci de falar antes, vai ocorrer agora a 9ª Bienal de Cultura da Uni, no Rio de Janeiro, do dia 1º ao dia 6 de fevereiro. E a gente foi convidado pela organização da Bienal a estar fazendo o lançamento do livro na Bienal de Cultura da Uni. O que me alegra profundamente, eu tive histórico no movimento estudantil, então vou estar entre amigos no lançamento. Com certeza, né? Ainda mais na Bienal da Uni, né? Quem não gosta, histórico, a Uni. Quem não quer, né? Quem não quer. Essa entidade tão bonita que há tantos anos vem desenvolvendo um trabalho tão importante, né, amiga? Ai, que bom, Michelangelo. E muito obrigado a você pela recepção, pelo sorriso tão bonito. Imagina. Eu que agradeço, né? Você trazendo novidades pra gente na área da literatura, que, né, a gente sempre abre as portas da TV Floripa para as novidades. Quero que você retorne, traga o seu outro livro. Com prazer. Né, para que a gente possa também estar mostrando e convidando o público, né, a se inteirar dos assuntos. E seja sempre bem-vindo aqui no Floripa em Foco. Muito obrigado. E nós vamos ficando por aqui. Você continua assistindo aí a TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.